O governo arrecadaria mais, não existindo imposto de renda. O imposto de renda é um mecanismo de engenharia social que foi criado junto com o FED para impedir que os escravos acumulem patrimônio. Tem uma brincadeira que eu disse que Einstein tinha dito que a força mais poderosa do universo era o juro composto, né? Que você bota uma besteirinha lá e vai dobrando. O imposto de renda faz a mesma coisa, só que inverso. Tire a cada 10 anos 20% se imposto sobre patrimônio e imposto sobre renda não aumentam a arrecadação, eles diminuem. Eles não têm natureza arrecadatória, eles têm natureza escravizatória. Eles querem impedir que os seus filhos sejam inteligentes, ricos e independentes. Isso é uma política de gíria social para a sua destruição financeira. Esse é o pesadelo de investigadores e da Receita Federal. As autoridades ainda não sabem bem como essas moedas virtuais são criadas. Por isso, uma pessoa pode aparecer com uma fortuna, ser questionada pelo governo e alegar que todo esse capital é fruto da venda de criptomoedas. E nem sempre vai ser fácil provar que esse dinheiro virtual tem origem ilícita. Vai tomar no cu! O sigilo bancário ele acaba por estar previsto na Constituição porque o artigo 5º da Constituição Federal ela protege a intimidade, né? A inviolabilidade da intimidade. Em quais situações pode ocorrer a quebra do sigilo bancário e quem pode decretá-la? É interessantíssima essa pergunta. O parágrafo 4º do artigo 1º da lei, ele estabelece vários crimes, entre os quais eu poderia destacar aqui o terrorismo, o tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e etc. Tá? Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal exatamente pede, ao pedido provimento, pede para que esse Supremo Tribunal Federal reconheça a validade do compartilhamento integral inclusive dos dados sigilosos, do chamado sigilo financeiro, bancário e fiscal, que a Receita pode, no seu procedimento fiscalizatório, solicitar, quando não é entregue pelo próprio contribuinte. O Ministério Público pede o reconhecimento da licitude desse compartilhamento, consequentemente, o provimento do recurso extraordinário e o retorno da condenação proferida em primeiro grau. Foi concedida, e nesses termos exatamente, foi concedida a repercussão geral pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, salientando especificamente esse dado constitucional, processo penal, compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pelo fisco no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem a intermediação do Poder Judiciário. Transferência de informações em face da proteção constitucional da intimidade. Sim. Quero ver outra vez mais taxinhas, impostos nas vendas. Quero ouvir outra vez mais coisinhas pra eu poder taxar. E depois, outra vez, se o pobre ainda tiver dinheiro, vou criar um imposto do espio. Os doentes oneram demais. Como que tanca, ouvinte? Como que tanca? Olá meus caros senhores e senhoritas, aqui é Yannick Ligaia e esse aqui é mais um vídeo do canal. Não com a temática tão feliz quanto eu gostaria, porque infelizmente é inegável os fatos da realidade do que anda acontecendo conosco nesse Bostil Bananil. Hoje irei falar dos seguintes assuntos, já para deixar logo claro de cara. Quero comentar a respeito da destruição do sigilo bancário nacional e sobre como você pode recuperar sua privacidade nas suas transações, por exemplo, utilizando uma das ferramentas que eu resolvi estudar, que eu posso, entre aspas, considerar como o ativo do real sintético.
algo que funciona dentro da rede Bitcoin Layer 2 ou a segunda camada do Bitcoin. Infelizmente, senhores, nós temos visto essa semana um escalonamento agressivo muito rápido do cerceamento à liberdade e o direito de privacidade do cidadão. Então existem motivos para isso estar acontecendo, entende? E o mais interessante é que, além do fim do sigilo bancário, já está sendo praticamente derrubado o sigilo telefônico pessoal de cada pessoa. Tudo em nome da combate à corrupção, combate a tráfico, etc. Mas cortar sinal de telefone celular em presídio ninguém faz. Então observem a hipocrisia por aí, né? Logo de cara eu já posso mostrar para vocês aqui que dia 11 de setembro, uma data já que não é uma data muito feliz para alguns países, né? Já foi noticiado aqui pela própria fonte esquerdista do UOL, né? Que o STF diz que empresas de telefonia deverão compartilhar dados cadastrais de usuários com o Ministério Público e Polícia. Então vamos aqui ler rapidinho essa parte aqui. O Supremo Tribunal, nesta quarta-feira 11, empresas de telefonia são obrigadas a fornecer dados cadastrais de usuários ao Ministério Público e à Polícia sem necessidade de autorização judicial. Ou seja, um entendimento, ou seja, uma norma, que no caso não é lei. Ou seja, isso daqui são coisas, senhores, ditatoriais, e mostra que o nosso país já não é mais nenhuma república por si só. Então diz aqui, o dever de compartilhamento das informações foi criado na reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro em 2012, com a justificativa de tornar mais eficiente a investigação desses crimes. Senhores, tentem entender, quando o governo diz lavagem de dinheiro, ele não está preocupado com realmente coisas que sejam supostamente crimes com vítima. Ele está preocupado com coisas como sonegação de imposto ou impedimento do roubo dele, enfiando a mão dele no seu bolso de cidadão, seu suado dinheiro, suado pelo seu trabalho como cidadão, né? Então, olha aqui, por unanimidade, os ministros concluíram que a exigência é constitucional, mas ressalvaram que ela se limita a 3 informações: qualificação pessoal, filiação e endereço. Tá, beleza, se limita só isso, né? Ou seja, quem é você, de que família você é e onde você mora. Simplesmente assim. Vamos compartilhar esses dados publicamente, que, como muitas vezes no passado houve notícias de que Receita Federal ou até mesmo órgãos de cadastro como de Bolsa Família, etc., tiveram dados vazados de pessoas com CPF, nome completo, totalmente prejudicadas, sofrendo golpes, entendeu? Então, pessoal, é simplesmente absurdo o que a gente está passando. Então, após termos observado o fim do sigilo bancário sendo passado pano por diversas mídias de propaganda comunista, né? A gente não pode chamar nem mais de jornais ou sites de mídia de informação, que a gente pode incluir aí G1, UOL, Folha de São Paulo, etc. A gente vem aqui para mais uma notícia surreal, né? A notícia é anunciada assim: se você não resgatar esse dinheiro esquecido, o valor será confiscado pelo governo. O Congresso Nacional aprovou o projeto que permite confisco de valores esquecidos por cidadãos brasileiros e instituições. Ou seja, tudo que é aberto um preceito com um motivo X vai poder ser utilizado para um pretexto Y no futuro. Entendeu? Basta que seja aberto um tipo de precedente. É exatamente isso daqui que o Congresso fez. Então, basicamente é o seguinte. Eu vou ler aqui para os senhores, né? O Congresso Nacional aprovou nessa quarta-feira, 11 de setembro, um projeto de lei que prevê a possibilidade de confisco de dinheiro esquecido em instituições financeiras. A proposta foi discutida pelos parlamentares e o resultado acabou sendo visto como uma vitória para o governo. Lógico, né? Tomar dinheiro das pessoas é sempre uma vitória. De acordo com o PL em questão, os recursos esquecidos por pessoas físicas e jurídicas em instituições bancárias agora devem ser confiscados pelo governo federal. Isso vai acontecer se o cidadão não retomar o dinheiro em até 30 dias. Essa regra foi aprovada dentro do projeto de lei de reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ainda para ser sancionado pelo governo Lula. Então, senhores, observe o seguinte: além de isso aqui ser um absurdo, isso aqui foi aprovado dentro de um projeto de reoneração na folha de pagamento, ou seja, de aumento de imposto sobre cobrança da folha de pagamento. Ou seja, os caras colocaram a cabecinha e já empurraram a metade do negócio. Como diz um certo
colega conhecido, né? Cabeça de piroca não tem ombro, né? Então, quando você vê, já foi tudo. E o mais absurdo disso daqui é que isso aqui é um preceito para confisco de dinheiro. Ou seja, qual que é o preceito assim? Simplesmente assim, senhores, olha, se você tem a tua conta bancária e por algum motivo você quer deixar seu dinheiro guardado lá parado durante 3, 4 anos, seja numa conta poupança, o governo pode criar uma norma ou qualquer norma que seja para qualificar o dinheiro como esquecido e tomar das pessoas, ou seja, fazer com que as pessoas tenham que se movimentar o tempo inteiro. Observem que isso daqui é uma forma tipo muito camuflada e com o preceito de que, já que se você tivesse que promulgar em lei data de validade no dinheiro, as pessoas iriam ficar revoltadas com isso. Você precisa acabar com a paz da pessoa que quer gerar poupança numa conta bancária, entendeu? É isso daqui que vai servir no futuro isso. Porque é o seguinte, se o governo considerar que, por exemplo, acima de 90 dias ou 60 dias o dinheiro parado na conta é um dinheiro esquecido, ele automaticamente pode programar isso para ser confiscado. Isso daqui vai poder ser muito bem aplicado, principalmente quando o Drex for implementado a partir do ano que vem. Ou seja, eles criam normas totalmente distorcidas sobre definições das coisas para tomar as atitudes que eles querem, né? Que esse tipo de governo totalitário quer. Então eu aconselho os senhores a ficarem muito de olho aberto a respeito disso daqui. Porque eles estão fazendo o que, senhores, agora no final desse ano aqui, já que eles vão trocar de presidente do Banco Central o ano que vem? Eles estão empurrando todos os tipos de normas assim, surreais agora, para depois isso daqui ser aplicado de forma utilizando o Drex, que poderá ser aplicado como cobrança de imposto automático, tudo feito através da criptomoeda do Banco Central, e você não vai poder fazer nada. Aí você fala assim: Yannick Ligaia, então eu vou lá, eu vou voltar, eu vou parar de usar Pix, eu vou parar de usar conta, vamos voltar todo mundo a sacar dinheiro no caixa eletrônico. Aí eu falo pra você, meu pequeno gafanhoto, nesses últimos 6 anos que você ficou enganado nesse teatro das tesouras entre Biruliro, cabeça de ovo e fulano e ciclano, o Paulo Jegues enfiou o Pix na tua goela, cara, e você engasgou com ele feliz, sorrindo. O que aconteceu nesse meio tempo, senhores? Eu acredito que o que vocês vão dizer aqui nos comentários pra mim, se eu vou dizer uma coisa para os senhores que é verdade ou não. Vocês não observaram nas cidades de vocês que os números de agências bancárias físicas reduziram brutalmente? Eu posso dizer para os senhores que eu vivendo numa cidade grande, que tinha muitas agências bancárias físicas. E dentro de agências bancárias físicas existiam o quê? Caixas eletrônicos. Dentro dos caixas eletrônicos, senhores, existiam o quê? Pois é, dinheiro em notas físicas. Com a redução das agências bancárias por causa do uso do Pix, para as instituições bancárias terem menos prejuízo com gastos com o funcionário, já que as pessoas escolheram a facilidade do Pix como peixinhos dourados, né, sendo pescados dentro de um aquário pelo Pix. Simplesmente as agências bancárias foram reduzidas absurdamente e exponencialmente. Então eu digo para os senhores, que interessante, né? Seria o povo acordar para a vida tardiamente e tentar sacar dinheiro numas instituições bancárias com um número de agências extremamente reduzidas. Basicamente, isso daí irá causar uma corrida bancária, algo que eu já disse num vídeo, por exemplo, que tem aqui chamado Dinheiro Não Existe. Entendeu? Que é uma das formas que as instituições bancárias podem acabar quebrando, né? Então eu sinto muito, senhores, dizer para os senhores todos que realmente o modo antigo já está tarde demais para que você possa fazer alguma coisa. Então, diante de todo esse contexto negativo, fim de sigilo bancário, destruição da privacidade telemática de dados com quem você fala, de quem você é família, o que você compra, o que você faz, e confisco de dinheiro que, por uma simples canetada de norma, de linha temporal de movimentação de dinheiro, o governo vai poder dizer o que é um dinheiro esquecido e o que não é, obrigando você a ter que ter uma preferência temporal de curto prazo e ficar movimentando esse dinheiro. Isso aqui vai acabar estimulando mais ainda, pior, um tipo de comportamento
daquele tipo, olha, já que é pra ficar tendo esse problema com o dinheiro, eu já vou gastar isso aqui de uma vez. Ou seja, o governo forçando as pessoas a desestimular a poupança e a forçar você a ter um costume de gasto, de preferência linha temporal de curto prazo. Algo que vai fazer você acumular patrimônio e poder ter coisas no futuro, tornar isso muito mais difícil. Então realmente é socialmente ditatorial e absurdo. Então, ilustrando como o seu direito fundamental civil foi literalmente cagado na sua cabeça, a gente tem aqui o artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais no seu capítulo 1. Então a gente vai basicamente vir aqui para o artigo 7º, onde está escrito o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, porque ordem judicial. Mas qual hipótese? Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, né? Então, ou seja, por investigação criminal. Só que o que acontece? Tem que existir um indício de crime para você poder decretar a quebra de sigilo das pessoas. Ou seja, e ter uma instrução, um processo em aberto. Literalmente, o que está sendo feito no país é o seguinte: a gente vai quebrar teu sigilo para procurar o crime. Vocês entenderam o que isso significa? Então eu vou... literalmente, senhores, o que o Estado está fazendo é algo semelhante à pesca probatória. Ou seja, a gente vai perseguir as pessoas que a gente acha que deve e foda-se o direito fundamental. Então, basicamente, senhores, o que vai acontecer? Quebra de sigilo bancário, quebra da privacidade telefônica, de mensagens, de comunicação com quem você fala, que família você é, onde você mora. Isso daqui simplesmente vai ser usado para o que o Renato Amoedo já tem falado faz tempo, cara. E uma das coisas que a gente falava no passado é que não adianta você votar no fulano, não adianta você votar no ciclano, nas caixinhas mágicas, que o que o Estado vai fazer, ele vai fazer, cara. O seu inimigo é o Estado, cara. Entendeu? Então a grande questão é o seguinte: o que o Estado ele está criando é literalmente uma coisa que foi falada num filme em 2002, chamado Minority Report, que foi feito pelo Steven Spielberg e teve como protagonista o Tom Cruise. Basicamente, o que era esse filme? Esse filme era o seguinte: existia um setor chamado do governo, o setor de pré-crime, ou seja, as pessoas eram presas e perderam a sua privacidade nesse sistema, e elas eram presas pelos indícios de possivelmente poder cometer um crime. Calma, calma! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Calma! Olhe pra mim. Olhe pra mim. Positivo para Howard Marks. Sr. Marks, em nome do Departamento Pré-Crime, está preso sob acusação do assassinato de Sarah Marks e Donna Dubin hoje, 22 de abril, às 8h04. Não! Snake, are you okay? Snake? Snake! Vocês entenderam o que significa isso? Então imagine isso hoje em dia. O Estado ele está olhando as suas redes sociais, quebrou seu sigilo telefônico, quebrou seu sigilo bancário. Se você tem, vamos dizer assim, uma opinião de partido contra o sistema vigente atual, se você fala mal do sistema atual, se você tem comportamentos de vamos dizer assim, de querer pagar menos impostos, eles vão colocar um X nas suas costas, no seu CPF, ficar te rastreando, procurando um motivo para usar essas pessoas como Judas, boneco para ser espancado em praça pública. Ou seja, vamos multar, vamos atrapalhar a vida, não vamos permitir que vamos atrapalhar a vida dessa pessoa no setor público. Caso ela queira fazer um concurso, a gente vai atrapalhar a vida dela, vamos atolar de burocracia em cima dessa pessoa. Então, literalmente, isso daqui é a fase mais do ápice do expurgo, da questão da tomada de poder pelos comuns socialistas aqui na América do Sul. Então, literalmente, senhor, a gente está vendo o Brasil como um polo
É assim, surreal, cara. Eu nunca imaginei que o Cabo da Ciolo poderia estar naquela versão meme dele como pessoa, ter profetizado que literalmente a gente tá num caminho realmente de ursal, cara. E o Brasil tá encabeçando isso daqui de forma excepcional, que realmente orgulharia qualquer ditadorzinho do século XX aqui atualmente no século XXI. Então, literalmente, o artigo 5º está sendo enfiado no meio do orifício corrugado de todos os brasileiros e brasileiras. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, no site do jus.com.br, uma citação a respeito disso. Os fundamentos do sigilo financeiro residem conjugadamente no direito à intimidade do cliente e de terceiros envolvidos nas operações efetuadas pelas instituições financeiras, no dever de sigilo do profissional, que também afeta sua própria credibilidade, e na segurança e no bom desenvolvimento do sistema financeiro nacional. Então a gente entende totalmente o procedente à vinculação de segurança do sistema financeiro nacional ao rol de fundamentos do sigilo bancário, ou seja, todo o sistema econômico e financeiro ele pode ser completamente afetado com a destruição do sigilo bancário. Porque, senhores, é tão absurdo isso aqui que eles podem, através do seu sigilo bancário, vão descobrir onde você trabalha, com quem você anda, o que você faz. Se eles sabem onde você trabalha, a empresa que você tá, ou o setor da área pública você tá, eles podem tentar afetar você numa perseguição no expurgo, atacando você diretamente, ou a sua conta bancária diretamente, e se não conseguirem encontrar nada contra você, eles vão apontar você e começar a atacar a empresa que você trabalha. Então isso automaticamente vai incentivar as próprias empresas e o incentivo do coletivo envolvido nessa situação, uns a delatarem os outros. É literalmente assim, cada um tentando tirar o teu da reta, como se fosse aquele sistema da KGB, onde as pessoas vão acabar se livrando, ganhando vantagem, dedurando o outro. Então, tipo, é muito grave isso daqui, e as pessoas não percebem que isso aqui é um tipo de instrumento pré-crime e um instrumento de engenharia social que vai ser usado. Agora vocês imaginem isso daqui rodando de forma mais ditatorial ainda dentro do sistema do Drexel, onde você não vai ter capacidade nenhuma de sair para fora dele, entendeu? Onde vai ser descontado, vai ser bloqueado, vai ser tudo feito automaticamente, porque a partir do momento que você atropela a Constituição através de normas ou entendimentos que não necessita autorização judicial para que nada desse tipo de quebra de sigilo, nada seja necessário, de uma medida judicial que não se necessita de indício de crime e nem de processo, simplesmente vira um arbítrio do próprio pessoal do legislativo, do executivo, ou seja, quem for que seja vinculado ao Estado. E uma das desculpas interessantes que vocês vão ler nas matérias sobre o fim de sigilo bancário é que esses dados eles não serão compartilhados com terceiros. Ou seja, terceiros quem? Pessoas físicas e CNPJs, porém os outros milhões de funcionários públicos de todos os estados são ninguém. Você acha que ninguém vai vender informação tua pra alguém? Pelo amor de Deus, cara, os caras simplesmente eles jogam duvidando da inteligência do cidadão, que por muitas vezes a gente pode até entender, né? Porque esse pessoal aí que fica só tomando cerveja de milho, rebolando, ouvindo música de duas notas com a batida de tchakei 83, provavelmente esse pessoal vai acreditar nisso daí, né? Bom, vamos voltar aqui pro modo Yannick Ligaya, Paz e Amor. Então, senhores, como toda política para o bem do cidadão, né, o intuito dessa invasão à privacidade foi para combater o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, a tal evasão de divisas, que é para quem não sabe o fato de comprar moeda no exterior sem contar ao governo, ele dar a oportunidade de roubar uma parte, ou combate a tal estelionato contra o governo, né, visando também o Estado rouba você, o recolhimento mais eficiente de imposto de ICMS aos estados, né? Qual em 2023, interessantemente, houve já ano passado uma das maiores quedas de arrecadação de todos os tempos. E adivinhem, eles finalmente descobriram que a curva de Laffer existe. Para quem não sabe o que é a curva de Laffer, é que quanto mais você sobe o imposto, menos você estimula as pessoas a trabalharem e aumenta o trade-off de sonegação, ou seja, quanto mais imposto você cobra, mais as pessoas estão dispostas a arriscar sonegar impostos para tentar sobreviver como empresa, né? O que é uma grande parte das pessoas e empresas, né, que logicamente não querem ser sodomizadas pelo Estado.
Ô pessoal, eu reparei que vazou o som aqui do meu aparelho, né? Aqui o pessoal mandou mensagem aqui. Vocês sabem que eu gravo as coisas à noite, né? E também faço P2P à noite. Acabou vazando aqui o som do telefone, mas já separei longe do microfone condensador aqui, que essa parada aqui pega muito fácil o som, né? Então, senhores, continuando falando o que eu tava dizendo com os senhores, né? A manobra do STF em favor desse ladrão, né? Ou o que eu estou falando no caso é o ladrão chamado Estado, não qualquer outro ladrão que você tenha pensado, né? Então, esse ladrão de agora, esse Estado que ele rouba a privacidade, ele entrega agora como um livro aberto no sistema brasileiro, a gente tá vendo o poder de ter agora os seus dados serem completamente vazados, os saldos, investimentos, imóveis, endereços, documentos, nas mãos de quem puder usar isso contra você, e eu garanto que pode apostar que irão, tá? Então, nada mais claro do que água que essa manobra por desespero de roubar, arrecadar uma receita, vem com um cavalo de Troia de permitir completamente agora a pesca probatória, como eu disse anteriormente, ou seja, passar um pente fino onde bem quem queiram para achar um crime, principalmente se você for um rival da máfia estatal ou simplesmente tentar estar saindo fora do controle totalitário do governo. O fisco recentemente, observou uma quantidade relevante de fuga de capital do Brasil. Eu tenho fontes e dados que vão estar aqui na descrição também, como sempre, para vocês poderem estarem conferindo. Então, muita fuga de capital do país através de moedas, criptomoedas, principalmente Bitcoin e stable dólar, que seja o USDT. E por meio do Bitcoin, como eu disse, Então, isso não alegra muitos tais burocratas que dependem de enfiar um canudinho na sua jugular e sugar seu sangue para comer lagostas custas das doenças laborais que você aí adquiriu, talvez na sua coluna, e as suas hérnias que vocês têm aí de disco adquiridas durante toda a sua vida de trabalho duro para ganhar um salário mínimo no INSS que não vale nada. Então, o intuito da destruição do direito de privacidade incluída nos tais artigos de Constituição que foram citados, desde a inviolabilidade de correspondência de dados bancários, foram completamente ignorados e ninguém tem mais nenhuma dúvida a respeito. Eu espero que não. O Estado, através do judiciário, ele vem se utilizando de normas e entendimentos tirados literalmente do Instituto Dataku e interpretação de textos extremamente criativos que poderiam facilmente ser deduzidos, terem escritos por pessoas que foram recrutadas num CAPES mais próximo, o que relativiza mais uma vez o direito natural e civil no país de acordo à vontade dos senhores donos do país. Então eu irei mostrar aqui, dados sobre como foi a movimentação de criptomoedas baseada em dólar e no Bitcoin, como isso tem incomodado o governo atual e que, obviamente, após ter viciado o povo, como eu disse, na facilidade do Pix, prendeu as pessoas a serem incluídas nesse sistema de vigilância monetária constante, que vai somente piorar mais e mais com o Drex sendo implementado a partir do ano que vem. Lembrando que quem estiver pensando que ainda dá tempo de sair, como eu disse, e transacionar dinheiro vivo, lembre-se que eu falei agora há pouco anteriormente, agências bancárias reduzidas, dinheiro físico reduzido. Então vocês têm que mandar um abraço pro Bolsonaro e pro Paulo Jegues, porque podem observar alguns detalhes interessantes que aconteceram de um tempo para cá. Observe que se vocês forem tentar sacar mais de 1.000 ou 3.000 reais numa agência bancária, geralmente você vai ter uma limitação de dinheiro, saque em dinheiro vivo. E para você sacar o seu próprio dinheiro, que é seu, você vai ter que talvez ser encaminhado para dentro da agência conversando com um funcionário do banco. Seu dinheiro, ele não existe e ele não é livre. Por exemplo, se você tem uma poupança de 50 mil reais na sua conta, se você quiser pegar esses 50 mil reais e sacar, você não pode. Você tem que avisar pelo menos com umas 36 horas, 72 horas de antecedência do banco. E ele vai te pedir um monte de documento para entender por que você quer sacar esse dinheiro. Ou seja, para você sair com uma pasta, um malote de dinheiro que já é seu, você tem uma burocracia gigantesca, entendeu? Então precisa de autorização de um terceiro para sacar o seu próprio dinheiro. Você acha que o dinheiro é teu? É um fiasco real que a maioria não consegue notar devido a tamanhas distrações que tem no cotidiano, como briga de político, o teatrinho das tesouras lá do Pablo Morcella, que tá tendo lá em São Paulo. Enquanto esse teatro vai correndo, tá correndo, o tempo tá passando, meu amigo. As liberdades mais importantes estão sendo podadas, enquanto a massa totalmente alienada não vai perceber. Então deixa eu puxar só para vocês ilustrando aqui dados em tela a respeito de Bitcoin e criptomoedas stable dólar. Vamos adentrar aqui então ao próprio site da Receita, Como sempre, o que a Receita gosta de dizer, combate a sonegação. Então o título da matéria é:
Criptoativos, Receita Federal detecta crescimento vertiginoso na movimentação de stablecoins. Que, para quem não sabe, stablecoins são criptomoedas que são lastreadas em moedas fiat, ou seja, stablecoin de dólar lastreada na moeda do dólar. Uma stablecoin real seria lastreada em reais, uma stable euro seria em euro. Então é muito simples de entender. Ou seja, uma criptomoeda representa a paridade de uma moeda fiat. Então, o subtítulo: as stablecoins são moedas estáveis, na tradução literal para português. Ao contrário de outros criptoativos, costumam manter paridade com alguma moeda fiduciária, com uma cesta de moedas ou com outros ativos como commodities, o que amplia a possibilidade de sua utilização como meio de pagamento. Então, sabendo que a maior parte do poder e da estratégia de controle populacional do gado é através do dinheiro, porque sabemos que o pior método de roubo mais cruel e invisível que existe é o roubo através da inflação da base monetária, criando inflação, desvalorizando o dinheiro do povo. Então, para quem tá boiando completamente do que eu tô falando, a gente tem outra série aqui no canal chamado Colapso das Nações, onde eu falei bastante sobre inflação, o que é o sistema monetário, como que os países eles definham quando a inflação da base monetária acontece. Então, tem muito ali de um quê de economia austríaca embutido lá, porque para quem não conhece é interessante tá visitando o local, né? Então, a gente pode citar aqui que essa matéria foi publicada no final de 2023, ou seja, quando eles notaram que já estava começando a ficar ruim a fuga de capital. Então, eles citam aqui, por exemplo, no conjunto das stablecoins tem ganhado destaque ali em final de 2023 o Tether, que no período observado pelo fisco foi negociado acima de valores de 271 bilhões, quase o dobro do volume do Bitcoin no mesmo período. Ou seja, eles estão falando do Ethereum, mas eles estão focando principalmente na USDT, que é a stable de dólares que funciona dentro da rede Ethereum. Então esse crescimento chamou a atenção da Receita Federal, que vem acompanhando essa expansão, que já fomenta trilhões em volume de operações no país. Então no Brasil, os dados do fisco indicam que as stablecoins mais negociadas até o final de 2023 eram o USDT da rede Ethereum e o USDC, ambas com paridade com o dólar americano, além de outra moeda que eles estão de olho, a BRZ, que é uma das moedas que foi as primeiras moedas colateralizadas em reais brasileiros. Porém, ela não é tão conhecida pelas pessoas. Então, a partir de análise de dados públicos, é possível observar uma mudança significativa no perfil de transações envolvendo criptomoedas nos últimos anos. Então, existe aqui um gráfico que a Receita fez mostrando o comportamento das pessoas desde 2020, na época da pandemia, até o final de 2023. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor para vocês aqui, para aumentar o gráfico. Acho que essa aqui assim já está suficiente. Observem o seguinte: a stable real, uma das únicas que existe, ela tem um volume expressivo de negociação ínfimo perto dos demais, 16 bilhões de reais. Observem as duas linhas azuis aqui principal. Amigo, se você estiver coçando a orelha, tira o dedo do nariz, deita a telinha do seu celular e dá uma olhadinha aqui se você quiser entender bem através da ilustração. A gente viu que em 2020 era expressivo o uso do Bitcoin até o meio de 2022, ou seja, as pessoas até ali no final da eleição, na época do Biruliro, estavam botando fé na economia e estavam mais dispostas a estar no mercado mais volátil, que era o Bitcoin. Foi passar a chegar perto da época de eleição, acontecer todas aquelas coisas de insegurança jurídica, automaticamente explodiu a conversão e a utilização de dólar, ou seja, as pessoas tiveram uma fuga massiva de real do país. Então observem que no final de 2023 foi negociado em torno de 151 bilhões de bitcoins em custódia e 271 bilhões em dólar USDT. Então é um volume significativo de grana que eles queriam estar roubando dos indivíduos. E aqui embaixo a gente tem outro gráfico, né, que mostra, né, o valor acumulado das principais criptomoedas em reais, né. Então vocês podem observar que em 2023 a gente tem azulzinho aqui, né, que é o que? É o Bitcoin, né, está em azul escuro. Então observem que em segundo lugar a gente tem aqui o Bitcoin,
Em primeiro lugar, o estoque de USDT, entendeu? Ou seja, ele foi muito maior em 2022 e foi diminuído um pouco em 2023, mas continua sendo superior ao Bitcoin. Então eu entendo que o governo não está feliz com as pessoas tendo fuga de capital, porque não concorda com o imposto abusivo, o imposto no consumo, o desgoverno, a gente sabendo que a política fiscal desse país aqui é em uma lata de fezes, é a mesma coisa. E o governo começa a ficar triste com isso. Então vocês conseguem entender um dos motivos do porquê o governo, através do judiciário, quebrou seu sigilo fiscal, tá quebrando seu sigilo telemático. Eles querem saber quem são, por quê, o que estão fazendo. Pessoal, se vocês estão negociando ativos que estão fora do sistema, onde eles querem prender você dentro do sistema, eles querem prender você dentro do sistema bancário nacional, eles querem que vocês fiquem comprando ações da B3 dentro do sistema nacional, preso todos nós dentro da gaiolinha estatal BR Bostileira. E o mais interessante, que é o que eu tenho para mostrar para vocês, que eu acredito que muitos de vocês saibam, mas a maioria talvez não, eu não sei. É um detalhe interessante para quem tá aí pensando, mas olha só, cara, eu tenho criptochinelos lá, shitcoins na Binance, mas eu não fiz KYC, pá, eu tenho um esqueminha lá e tal. Deixa eu mostrar para vocês quem é que tá tomando conta da empresa aqui no Brasil. Veja o enunciado, meus caros senhores e senhoritos, mas que coisa mais bela, notícia de 4 meses atrás. Chefiada por sobrinho de Haddad, Binance Brasil não entra em nova tributação das exchanges. Chefiada pelo sobrinho de Haddad, Binance Brasil não foi incluído no regime de tributação de exchange de criptoativos. Documento assinado por Haddad declara a empresa como fora do alcance da fiscalização. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, esses caras, eles estão enfiados dentro de tudo que eles podem que tem a CNPJ, BR. Então observem que tem o sobrinho do Haddad tomando conta da Binance. A gente tem um representante da mercado Bitcoin, que eu mostrei no vídeo passado, encabeçando o projeto do Drex para prender você nesse sistema totalitário. Então, pessoal, o Bitcoin, a forma da gente se proteger, recuperar a privacidade e acabar com essa palhaçada aqui para tirar o financiamento do Estado, é você negociar as suas coisas pessoa a pessoa, peer-to-peer, sair fora dessas instituições centralizadas. Esses caras estão lá, entendem? Na Binance tem gente lá. Se você pegar uma instituição centralizada do exterior, como a Coinbase, por exemplo, a BlackRock é praticamente dona da Coinbase também. Então esse pessoal, eles estão ali doxando as pessoas faz tempo, cara. Aí o cerco tá se fechando, o totalitarismo tá escalando. E enquanto a maioria tá dormindo, tem os que acham que são muito espertos, né? Eu tenho Bitcoin Exchange, eu tenho Bitcoin isso aqui lá, ninguém vai tomar. Cara, saiu uma matéria esses tempos atrás, chamado a implementação do CryptoJude, que é o que? A Receita Federal já fez um esquema aqui de acordo com as empresas que têm CNPJ nacional para poder bloquear todo o seu saldo em endereços de carteira nas exchanges, caso eles indiquem indício de crime. Agora, sabendo que a gente está no cenário de Gray State, estado cinza de Minority Report, o que você está esperando para sacar as tuas coisas do sistema do governo para não sofrer? Então, pessoal, a gente tá... o TikTok da janela fechar, tipo assim, a janela não tá fechando, a janela tá literalmente caindo, entendeu? E se você ficar aí na beira da janela, pensando na vida, a janela vai bater no teu dedo e tu vai ficar preso do lado de dentro, entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar muito bem que o Brasil, como ele já foi citado anteriormente, tendo o melhor presidente do Banco Central dos últimos 3 anos, o sistema bancário mais avançado que das Américas, isso significa o quê? Que ele é o sistema mais avançado no controle da liberdade e privacidade do indivíduo que reside aqui nesse país. Então vocês deveriam estar muito, mas muito vacinados quanto a isso. Agora, como já foi avisado, a janela está se fechando desde o início do ano. E, tipo, o governo, ele tá cercando você. Agora você tá com o seu Pix vigiado, o seu cartão de débito vigiado, o seu cartão de crédito vigiado. E aí você vai fazer o quê?
Todo mundo que passou cartãozinho de crédito, depositou Pix na Binance, etc, tá doxado, cara. Seu CPF está doxado. Qual seria a melhor forma de desdoxar você? Seria o quê? Seria você evitar de ter a posse declarada disso. Mas o que eu quero dizer? Não estou dizendo para você sonegar. Não estou dizendo para você cometer um crime perante o Estado. Se você tem, por exemplo, criptomoedas que o seu preço médio delas não estão no prejuízo, você pode simplesmente venda essas moedas dentro da exchange para gerar uma comprovação que você se livrou daquilo. Pega o seu saldo em dinheiro e compre, por exemplo, criptomoedas que protejam sua privacidade e sejam inconfiscáveis. O que eu quero dizer com isso? Compre fora de exchanges centralizadas. Existem exchanges descentralizadas. Tem exchanges como Uniswap, como por exemplo a P2P Land, tem a Chandler. São várias que existem por aí. Você consegue pagar, mas o governo não sabe exatamente ver o que você está fazendo. Ela não vai ter como dar uma ordem para uma empresa internacional bloquear o teu saldo, porque se está fora da jurisdição do país, não existe como você ter o confisco do teu bem. Então vocês têm que começar a pensar sobre isso, a pensar sobre os saldos que vocês têm e o que está acontecendo aqui. Eu tenho já relato de conhecido, tá? Eu não conheci a pessoa pessoalmente, mas outra pessoa me falou dessa pessoa. Uma pessoa que comprou Bitcoin há mais ou menos uns 10 anos atrás. Essa pessoa tem 17 Bitcoins lá na Binance. Tipo, não foi comprada na Binance, ela tinha em outro lugar e transferiu para Binance, né? E acha que tá seguro lá e não quer saber de autocustódia. Senhores, vocês acham que quando esse cara for tentar sacar os 17 Bitcoins dele, ele vai conseguir? Vocês acham que eles vão deixar? Eles vão pedir o documento, origem do dinheiro que foi comprado a moeda, onde o cara mora, telefone, nome da mãe, do pai, do bisavô, comprovante de residência e prova de vida do tataraneto do bisavô dele. Então, pessoal, vocês não sabem o naipe da armadilha que tá montada, cara. Além de você provavelmente estar com o seu saldo já restrito para poder sacar dentro de exchange centralizada, ainda existe esse risco totalitário de bloqueio de saldo, confisco de saldo e o doxing, né? Agora pensando pelo lado mais surreal, né, cara? Não tem sigilo bancário, não tem sigilo telemático, não tem sigilo telefônico. Então, além do próprio Estado em si tá com a tua vida em aberto lá, qualquer demente que se hackear, se apropriar do sistema já muito bom do governo, poder usar seus dados para querer perseguir tua família, ver, esse fulano aqui tem patrimônio tal, vamos sequestrar a filha do cara estuda em tal escola, pá. Tudo isso daí tá na mesa agora, gente. E vocês acham que eu tô brincando? Eu vou contar uma história pra vocês, que aconteceu mais ou menos uns 9 anos, acho que foi 9 anos atrás, 9 ou 12. O sistema de proteção de dados do governo é tão ridículo que há mais ou menos uns 9 a 12 anos atrás, o sistema do Banco do Brasil foi hackeado. O cara conseguiu subir um emulador de Mega Drive e colocou o Sonic você acessava o site do BB do Banco do Brasil, em vez de carregar o site do Banco do Brasil, carregava um emulador para você jogar o Sonic no emulador de Mega Drive. Agora você imagina, para vocês entenderem o naipe do nível de segurança de tecnologia de informação que o Estado tem. Os senhores acharam que eu estou falando alguma coisa que isso é mentira, que eu estou brincando? Esse vídeo aqui foi gravado, isso não foi há 9 anos, não, foi há 5 anos atrás. Eles fizeram 2 vezes para provar que o sistema bancário estatal é um lixo. Eles fizeram uma vez ali em torno de 2012, 2015 e fizeram outra vez em 2019. Observem aqui, ó. Vocês vão ver no vídeo aqui que tem a barra de endereços aqui do Banco do Brasil em cima e o hacker tá rodando o Sonic em cima do site hackeado do Banco do Brasil. Observem só aqui, ó. Olhem ali em cima ali a barra de endereços, ó. Banco do Brasil SA, licitações.com.br, consultar detalhes de licitação, blá 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 blá. Observem que tá rodando ali, ó, o emulador no site do Banco do Brasil. Então é essa segurança de Estado aqui que tá liberando todos os seus dados para qualquer Zé Mané poder fuder com a vida sua e com a da tua família.
Entendeu? E observem que, lógico, tá sem som aqui, né? Porque provavelmente se o cara tivesse gravado com som, ia tomar um strike aqui, né? Observem, ó. O cara, literalmente o jogo tá rodando aqui no site, ó. Enfim. Senhores. Contra fatos, não argumentos, né? Então, eu queria fazer um comentário. Além do assunto do vídeo, né? Às vezes tem sempre o pessoal que fala assim: nossa, it's over. Você explica as coisas, ensina as coisas pra gente, mas eu não consigo fazer porra nenhuma da minha vida, não sei o que. Eu não tenho emprego, não sei o que. Pessoal, às vezes não é fazer um julgamento, tá? Às vezes o mais incrível que aparece aqui pra mim, às vezes alguns que reclamam, que não conseguem meio de trabalhar, que essas notícias desanimam, e que essas informações no mundo uns status it's over delas. Eu considero sinceramente, cara, o que eu posso fazer por vocês é o que eu já tenho deixado aqui, sinceramente, né? Eu falo assim, vejam aquele meu vídeo, por exemplo, dos subempregos lá que eu fiz. E outro detalhe, como eu disse que eu não quero fazer juízo de valor de realidade, né? Mas eu observei esses dias, lendo assim, eu vi 2 casos de brasileiros que tiveram uma coragem e uma cara de pau incrível, né? E um deles foi um rapaz que tava puto da cara já com o Bustil, tá ligado? O cara, tipo, como é uma coisa que eu já falo, né? Se ficar reclamando não muda nada, é uma coisa que o Renato também fala, né? É mais fácil o macaco mudar de árvore que a árvore mudar de lugar, né? Então, o cara, na vez agora, o nome dele é Rafael Garcia, tá? Vocês podem pesquisar depois. Então, o Rafael Garcia é um maluco, cara, que tem 30 anos, né? Que ele tava trampando aqui no Brasil de encanador, pintor e servente de pedreiro. Então, o cara simplesmente falou assim, eu não quero mais essa porra aqui. Então, o maluco montou numa bike de 500 conto, tá? Atualmente, cara, o cara saiu aqui do Brasil de bicicleta. É mais um que fez isso, né? E tá indo pros Estados Unidos. Atualmente, cara, o maluco tá na floresta da morte entre o Panamá e entre o perímetro ali do Panamá e da Colômbia, sozinho de bicicleta, cara. Então, cara, assim como exemplos que eu já falei aqui anteriormente, que nem, por exemplo, do Rio de Janeiro lá, do Rick Chester lá, cara, que, tipo, literalmente fez umas proezas incríveis só começando a empreender vendendo água na rua. Eu observo, tipo, cada vez mais, né, que muito do resultado das pessoas, que lógico depende do local, mas também depende muito da força de vontade e do tipo de planejamento que a pessoa tem. Uma coisa que eu já falei antes para os senhores, se o local de vocês não dão condições, mesmo com os senhores tendo forças de vontade de vocês, procurem estudar uma mudança de local, da forma que puderem. E assim, eu posso citar ali pelo Rafael Garcia, que admiro a coragem dele, de catar uma bike e querer ir para os Estados Unidos, porque não é proibido. Você daqui pedalando até lá, você pelo menos o Mercosul não precisa de passaporte. Agora, do Panamá, do México pra cima aí, meu amigo, aí você vai ter que pegar carona de barquinho com alguém. Então, ele simplesmente pegou e foi. Tipo, foda-se. É literalmente como eu costumo dizer. Melhor falhar e até morrer tentando, depende da situação que você vive, do que ficar se lamentando deitado num quarto sujo que você tem certeza que vai ter um fim medíocre. Então assistam um vídeo que eu fiz lá do subempregos lá. É o que eu melhor posso dizer pra vocês aqui num fato generalístico, né? Num fato geral. Porque lá eu falei um tanto sobre esses casos de trabalho e alguns fatos, né? Alguns fatores de mentalidades que ajudam um pouco a desativar esse movimento ou não movimento de inércia, né? Que alguns ficam por causa dos fatos da realidade atual. Então, voltando à temática do vídeo, os reais sintéticos que eu pretendo falar e mostrar aos senhores é um projeto em final de fase beta, criada por um senhor chamado Eduardo Jataí e uma equipe enxuta, né, mas bem eficiente, que criou então um token na rede Bitcoin, na camada 2, chamada de rede Liquid, uma rede que possui uma segunda blockchain que corre ao lado do sistema de prova de trabalho do Bitcoin principal, que é o que mantém a segurança do Bitcoin, entendeu? Então é uma rede que utiliza o mesmo protocolo, porém cada transação lá na Bitcoin Liquid, ela roda mais ou menos a cada 1 minuto. Porém ela necessita de mais de 100 verificações de todos os envolvidos para verificar essas transações, para ver se não tem gasto duplo, para implementar uma melhoria contra a fraude, né? Utilizando o mesmo mecanismo que eu já disse de prova de trabalho, utilizando o consumo de energia.
né, computacional, né, e força computacional. A grande questão que a rede líquida do Bitcoin, ela não minera moedas exatamente. Ela somente processa transações, basicamente. E os mineradores ganham apenas as taxas. E o ponto chato, né, é que funciona sobre o Bitcoin principal. Porém, os nós mineradores pertencem a uma federação de empresas que fiscalizam umas às outras. Aí o pessoal pode falar assim, porra, cara, então esse negócio aqui não é tão descentralizado. Então eu cito para vocês, hoje, desde assim de sua criação, tem em torno ali hoje 73, né, empresas membros ali da federação, tendo como principal apoiador um dos responsáveis pela criação do coração, do motor do próprio sistema do protocolo Bitcoin, que é para quem não conhece, o cientista da computação em criptografia Adam Back, ou Adam Back, né? Por si só, né, ter um dos responsáveis pela criação do protocolo Bitcoin, tipo, pô, nada menos foi o inventor do sistema de prova de trabalho do Bitcoin. Porque ele quem criou o sistema de hash, o sistema de criptografia assimétrica, o Hashcash, o sistema de criptografia e a prova antifraude que possui no Bitcoin. Então ele é um federado lá da rede Liquid que trabalha hoje na empresa Blockstream, uma das principais desenvolvedoras de melhorias do Bitcoin. Então ter o Adam Back e a Blockstream dentro do projeto por si só, junto de mais 73 membros de mesma sintonia de ideias, faz com que a rede Liquid seja a rede de segunda camada do Bitcoin, onde possam ser criados ativos. Lá podem ser criados ativos, scripts, contratos e etc. Por isso que trabalham lá o tal real sintético que eu vou comentar com os senhores agora, que chegou até mim o conhecimento do ThePix, conversando com um pessoal que conhece a equipe do Renato. Então esse tal chamado ThePix, né? O que é? Nada mais é que um dos protocolos correntes dentro dessa rede da Bitcoin Liquid. Aí, como eu falei, né, alguns podem não gostar pelo fator de que a federação pode representar um nível baixo de descentralização, blá blá blá. Apesar de serem mais de 70 empresas em um acordo lá, Skin the Game, todos eles têm grana dentro do projeto travado, com muito poucos incentivos para roubo, etc. Devido a esses acordos de contratos, porque provavelmente quem tentar ferrar com o próximo tem consequência de perder os seus fundos. Então existem motivações para que isso não aconteça. Uma das funções da rede Liquid, além de ser uma rede com transações mais rápidas, utilizando um token equiparado 1 para 1 no Bitcoin, que roda lá dentro, que é o LBitcoin ou LBTC. O Bitcoin Liquid, bom, eu vou explicar melhor. Você envia um Bitcoin para a rede Liquid. A federação trava esse Bitcoin teu num enorme fundo de liquidez, ou seja, imagina uma caixinha que está caindo um depósito, todo mundo dentro dessa caixinha. Então, quando cai o teu fundo nessa caixinha, eles vão lá e transformam seu Bitcoin parado naquela caixinha num saldo equivalente a um Bitcoin Liquid, ou seja, um Bitcoin Liquid representa o mesmo tanto de Bitcoin que você depositou lá. Ou vamos chamar aqui de LBTC. Vamos falar de LBTC para ficar mais fácil. Então, quem possui lá possui um sistema de transação anônima. Então, quem está lá possui um sistema de cadeia de anonimato, de privacidade completa dentro dessa blockchain da Liquid que roda paralela com a do Bitcoin. Que diferente da camada transparente principal do Bitcoin, essa camada de blockchain da Bitcoin Liquid, ela não tem como você consultar valores e transações em nenhum dado de ninguém. Então, ela processa as transações. Você consegue ver quantas transações, por exemplo, um endereço fez. Você fez 1, 2, 3, mas você nunca jamais vai poder ver, consultar quem é o dono do endereço e quais os valores que movimentaram os endereços. E o mais interessante é que todos os tokens dentro da rede Liquid, para quem está tentando ver a blockchain por fora, não vai ver se a pessoa está transferindo Bitcoin LBTC, não vai ver se a pessoa está transferindo qualquer outro token lá dentro. Só vai existir a consulta para as pessoas que são fora da federação, ou seja, os usuários, ou o Estado, ou qualquer pessoa que tentar acessar lá, só vai enxergar que foi feito número de transações lá. Não que ativo foi transacionado.
Ou seja, se você tem DPix, se você tem LBTC, se você tem... lá existe em dólar também o SDT da versão da Liquid. Não tem como ninguém saber o que está fazendo lá dentro. Só vai enxergar que foi feito transações. Agora do que, quanto, para quem foi, para quem veio, não tem como saber. Entendeu? Não tem como saber. Então isso que é interessante da parte do sistema de privacidade da Liquid, né? Então, como é que pode dizer? Não revela valores de transações nenhum dado a ninguém. Então é garantido assim a capacidade de transacionar ali valores médios e altos por ser uma blockchain, garantir todos os mecanismos de segurança do Bitcoin. Que é o momento que você queira retornar de volta, por exemplo. Se você quer sair da rede Liquid e voltar para a rede Bitcoin, na rede principal, o que vai constar lá para quem tentar enxergar o que você está fazendo? Só vai constar 2 transações, que vai registrar somente ali sim os valores e os detalhes na rede principal do Bitcoin, que é quando você entrou na rede Liquid e quando você saiu da rede Liquid, caso você tenha entrado com Bitcoin lá e saído com Bitcoin de lá. Então é literalmente somente 2 transações que vai aparecer na rede principal, que vai ter mais informações transparentes, porque a blockchain do Bitcoin, ela mostra a hora, qual endereço mandou para qual endereço e quantidade de valores. A rede da Liquid não. Então, na transação da blockchain principal, só vai constar 2 transações de tudo que você fez dentro da rede Liquid. Você pode ficar 2 anos dentro da rede Liquid, tendo LBTC ou trocando o DPix, que é esse real sintético por Bitcoin por dólar. Fica lá vários e vários anos. O dia que você decidir sair para a rede principal do Bitcoin, só vai constar a transação que você entrou e a transação que você saiu. Isso, mais nada. Então todas as características do Bitcoin Liquid da rede são as mesmas desse token real sintético que eu estou falando. Anonimato, interação com todos os tokens da rede Liquid, incluindo o LBTC, o SDT Dollar Liquid e entre outros. Mas o que geralmente é mais interessante para a maioria das pessoas tem sido o DPix, o LBTC e o SDT Dollar, tá? Então, agora após essa introdução básica da rede Liquid, né, paralela do Bitcoin, que tem o Bitcoin como colateral principal, vamos aos detalhes que mais interessam. Obter um real sintético, né? Aos detalhes que mais interessam, então você manteria de volta esse sistema a sua privacidade diante desse absurdo de quebra de sigilo bancário do governo e a ditadura judiciária atual, mas de forma que mantém você dentro de todas as legislações. Nossa, peraí, vamos corrigir. Legislações vigentes. Nossa, cara, eu tenho um problema para falar algumas palavras por causa do TDAH. É igual quando eu falo cidadãos e cidadões, né? Que é um erro crasso de português. Então, da mesma forma que você mantém a privacidade, você pode manter, de certa forma, dentro das legislações vigentes, podendo antever problemas que o Estado pode querer criar para você, querendo ferrar a tua vida, para te chamar de criminoso. Pois a Receita Federal não pode considerar, por exemplo, um ativo do tipo criptográfico como uma moeda corrente, mas sim é considerado como um bem de posse. Então, assim como um ativo de uma casa, uma ação, um título de tesouro direto, etc., ele apenas pode tributar você se você tiver ganho de capital nominal, entendeu? Não realizado nos casos mais absurdos do ativo, né? Ou seja, existem 2 formas do governo poder tentar te roubar e sacanear você e te falar que você cometeu um crime através de investimento, que é o ganho de capital não realizado e o ganho de capital em alienação. O que é o ganho de capital em alienação? Comprei um Bitcoin por 10, ele se valorizou para 50. Então eu tive um ganho de 10 para 50, eu tive um ganho ali de 40, certo? Isso é ganho de capital por alienação, ou seja, você fez um trade. Isso é cobrado um imposto. Um imposto que não existe no Brasil ainda, mas geralmente esse imposto ele é criado em governos socialistas que querem impedir as pessoas de terem ganho e acumulação de riqueza, é o que a Kamala Harris falou que ia fazer nos Estados Unidos e acabou fudendo com a vida dela, que é o famoso imposto sobre ganho de capital não realizado. O que é ganho de capital não realizado, senhores? É uma coisa que o governo pode fazer para te cobrar imposto mesmo que você não venda nada. Entendeu? Vamos dizer que você comprou Bitcoin ou tem sua casa lá. A sua casa valia 100 mil há 10 anos atrás, agora ela vale 450 mil. O governo pode simplesmente baixar uma lei e falar uma coisa absurda pra você desse tipo assim: ô Joãozinho da Silva, cara, olha que legal, tua casa era 150 mil, né? Agora vale 450 mil. Só que, pô, Joãozinho, você tá aí 10 anos com essa casa, você não vende ela pra mim cobrar imposto de ganho de capital de tu?
Pera aí, Joãozinho, vou fazer um negócio legal aqui pra gente ajudar aqui a dar um dinheirinho pros nossos deputados aqui que ganham mal, né? A gente vai cobrar de você 25% de imposto adiantado desse ganho de capital não realizado. Aí o que acontece? No dia que você vender tua casa, se ela ainda valer 450 mil, você já pagou o imposto adiantado. Olha que filho da putagem isso daí. Olha se isso não é absurdo. Então, literalmente, eles estão te cobrando um imposto futuro, deduzindo que você vai vender isso no futuro. Mas e se você não vender? Ah, se você não vender, você vai ficar pagando imposto daquilo de lá. Quem garante que que quando você vender, a casa não vai ter caído de valor? Aí, quer dizer então que se a casa cair de valor, o governo vai devolver o seu imposto? Senta e espera, meu amigo. Senta e espera. Então, o Estado hoje brasileiro, ele não cobra ganho de capital não realizado. Só que isso aqui é um dos maiores pesadelos de todas as pessoas que querem ter propriedade privada no país. E provavelmente eles vão criar isso. Por quê? Eles vão criar isso principalmente para criptomoeda. Porque a gente sabe que as pessoas que estão tentando proteger o seu suor, o seu rosto, do trabalho, da tua vida, que é representado por acumular o dinheiro, que é nada mais a troca de moeda por produtos, é nada mais você trocar o seu tempo de trabalho por algo do seu interesse. Então, para eles não roubarem literalmente o tempo da tua vida, que é roubar o teu dinheiro, você vai lá e compra um bem que não pode ser confiscável e preserva o valor do seu trabalho. Então, muitas pessoas fazem isso com Bitcoin, por exemplo, e estão tentando fazer com dólar USDT também. Só que o governo, ele começa a observar o seguinte: caraca, gente, tem um monte de gente aqui na Binance, nas corretoras, que tá comprando Bitcoin para caralho, o SDT para caralho. Só que tem o seguinte, porra, esses malucos aqui, eles estão sacando isso pra carteira pessoal de autocustódia deles. Eles não estão vendendo. E agora, o que a gente vai fazer? Então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o sigilo bancário, vamos quebrar o sigilo telefônico, vamos passar o pente fino em todo mundo. E todo mundo que tiver doxado, que a gente conhecer que tem criptomoeda e tem ativos, então, e se a gente observar que aquelas pessoas estão segurando muito e não vão vender, a gente vai cobrando imposto de quem já está transacionando, vai cobrar a declaração das pessoas disso daí ano a ano através da declaração de imposto de renda. E se realmente um volume for enormemente crescente, a gente vai pegar todas essas pessoas que a gente conhece que comprou Bitcoin ou criptomoeda e vai criar o imposto de capital não realizado, que basicamente vai obrigar essas pessoas a ter que vender essas criptomoedas para pagar imposto sem elas quererem ter a vontade de fazer isso. Então, além desse negócio surreal que já existe em alguns lugares e pode ser implementado e garanto que vai, a gente tem correndo em paralelo aquela questão ali de saldo bancário esquecido sendo confiscado. Então, a mesma utilização de argumento para eles confiscar o teu dinheiro no banco, eles vão poder fazer na exchange. O Binance, caraca, olha só, eu acho que o Joãozinho da Silva tem lá 12 anos daqueles bitcoins ali, né, no saldo com vocês ali. Vamos fazer o seguinte, vamos sequestrar o saldo dele ali e trazer aqui pro Tesouro Nacional, já que tá esquecido. Simplesmente, gente, num estado ditatorial, sem respeito à propriedade privada e direitos civis básicos, qualquer coisa é possível e será usado. Então isso aqui são coisas tão sérias. A gente está falando de propriedade privada, a gente está falando de direito de privacidade, etc. Vocês deveriam levar a sério isso aqui que eu estou falando. Desde você que tem muito dinheiro guardado, desde você que está tentando começar a tua vida, e já não começar a tua vida patinando mais, porque o governo não vai querer nem que você tenha o direito de subsistência e escolhas do que você quer fazer com parte do seu dinheiro recebido do seu trabalho. Enfim, senhores, a seguir eu irei então finalmente mostrar aos senhores o funcionamento básico do DPix. E após isso, como isso se encaixa, né, dentro das legislações vigentes, e que mesmo que o sistema judiciário insista em acabar com o que resta de juízo lógico sobre as leis constitucionais, mesmo assim você manteria seus ativos, né? Pois assim como o Bitcoin, tudo dentro essa tal rede líquida que eu citei, possui capacidade de você ter autocustódia, ou seja, ninguém vai tomar essa porra de você. Então, o fator da inconfiscabilidade garantida e a estrutura feita para que você possa obter bitcoins através da ferramenta do DPix ou outros ativos de sua escolha, sem necessidade de passar por corretoras com KYC, ou seja, você consegue obter o SDT e Bitcoin sem KYC do Bitcoin e do SDT.
Eu tô falando desses dois ativos, vocês vão entender o porquê. E ter seus dados expostos por esse novo entendimento absurdo do fim do sigilo bancário vai poder ser evitado. Como eu disse, né, onde qualquer um pode saber que você possui ativos, moedas em corretoras e sequestrar a tua família para tentar tirar, por exemplo, o que é seu. Isso não vale só para criptomoedas, né? Esse fato da destruição do direito à propriedade privada e privacidade vale para tudo, porque a gente está quase no auge do controle de capitais e falta de aviso por muitos não foi, né? Então, se você quer entender essa opção de manter reais e a liberdade internacional na margem da legalidade, vamos dizer que você estaria na área cinza não regulamentada, a gente vai ver agora aqui nos slides do ThePix. Bom, talvez a parte mais interessante que todo mundo vai querer entender e finalmente ver como que é a cadeia de sistema do ThePix. Para quem quiser entender mais ou menos o que é ThePix, por que o nome ThePix, o que realmente se trata, nada mais é que obteve esse nome, segundo que eu soube através do Eduardo Jataí, ele quis chamar de Decentralized Pix, ou seja, Pix descentralizado. Quando você precisa agora, principalmente nesse sistema atual que você não tem mais sigilo bancário nenhum, entendeu? Todo o seu sigilo telemático e telefônico já foi para o espaço. Então o básico, lógico, além de você aprender a ter mais privacidade na rede, né? Utilizando camadas de segurança, quais eu não posso dizer a sigla de 3 letras que é proibido pelo atual sistema judiciário, que pode multar você caso tente acessar sites como o X utilizando VPN, etc. Mas você pode proteger a sua privacidade utilizando isso para outras coisas, como por exemplo readquirir a tua privacidade de IP e etc. pelo menos. Agora, na questão de você poder ter privacidade nos seus reais e poder fazer o que você quiser com ele, tentando manter posições em, por exemplo, uma criptomoeda que sofra menos de desvalorização e não seja, vamos dizer assim, ditatorialmente confiscável. Então, geralmente a forma mais comum de você obter, por exemplo, querer comprar dólar, querer comprar Bitcoin ou trocar os seus reais, você ter essa capacidade de você fazer isso, você tem que criar um cadastro numa corretora centralizada, por exemplo, que vai querer saber quem é você, fazer um reconhecimento facial, pegar o seu telefone, etc, etc. E a transação Pix vai estar registrada no CNPJ de uma empresa que é reconhecida como uma instituição financeira de troca de valores. Então vai estar lá, por exemplo, quando você manda um Pix para Binance, que você enviou o dinheiro para uma empresa, tipo uma corretora de criptomoedas. Então qual é a grande diferença aqui do ThePix? Que é que combina o não KYC para Bitcoin e criptomoedas, porém uma forma de você não estar ilegal com o governo, ou seja, você poder dormir em paz de certa forma. Então, como que funciona isso aqui? Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Espero que vocês prestem atenção. E é muito interessante que você que está ouvindo aí, malhando, tá lavando uma louça, esse pedaço aqui vai ser muito mais fácil de entender se você puder aí secar tua mãozinha, tirar o dedo do teu nariz, enxugar essa mão aí, sentar e dar uma olhada. Então, senhores, como é que funciona o fluxograma do sistema do ThePix? E eu vou estar explicando isso aqui de uma forma bem simples. Agora, se vocês quiserem detalhes, vai ter fontes na descrição aqui, quais são as empresas envolvidas, quem é o criador, etc. Tudo isso vai ter na descrição, né? Como também já tem lá os links para tudo isso lá no meu mini site do P2P. Então, como que funciona o fluxograma? Você está interessado em entrar na rede de criptomoedas ou no sistema de finanças descentralizado, mas você não quer passar pela falta de privacidade de passar por um KYC que vai sempre te dedar quando você tem Bitcoin, quando tu tiver qualquer outro tipo de moeda, porque o KYC de corretoras centralizadas, ele diz quem é você, o seu IP, onde você está, o seu CPF, o seu número de telefone e principalmente informa para o fisco todos os endereços de carteira que você tem lá dentro. E mesmo que você tenha sacado de lá, o governo vai saber que, olha, o Joãozinho, ele entrou com R$1.000 aqui na Binance. O Joãozinho com esses R$1.000, ele comprou X Bitcoin, comprou X USDT e comprou X moedinha. Ah, mas o Joãozinho sacou pra fora desse exchange. Ah, então o Joãozinho tá com medo de eu confiscar isso dele? Mas Joãozinho, eu sei que você já tem essas moedas, então eu vou cobrar imposto de ganho de capital não realizado de você de qualquer forma.
Ou seja, o Joãozinho, mesmo tendo sacado para autocustódia, se fudeu, porque o governo vai poder tacar ali multa, tacar ali cobrança de imposto totalmente injusto, arbitrário, para foder com a vida do Joãozinho e fazer o Joãozinho tentar trazer de volta aquilo de lá, porque a única forma dele provar pro governo que o Joãozinho não tem mais aquelas moedas é retornar aquelas moedas para a corretora centralizada e vendendo por lá, gerando uma evidência de alienação. Então o Joãozinho teria que pagar mais um imposto de ganho de capital, caso tenha tido lucro. Então observem que sacar só para autocustódia não adianta quando você está querendo lutar contra um estado que está a fim de comer o teu orifício corrugado lombar inferior. Então, o que o DPix vem trazer aqui? Ele vem trazer para você uma forma de entrar no sistema de cripto financeiro, de forma que você fique legalmente com privacidade. Privacidade, senhores, lembre-se, privacidade não é crime. O que é crime é lavagem de dinheiro e evasão fiscal, né? Você omitir coisas para não pagar imposto para o governo. Então, os senhores como sabem que eu amo que vocês sejam bons cidadãos ou cidadãos, ou seja lá como gosta de falar aquela repórter que entrevistou o Pablo Morcella esses dias, que foi ridículo. Eu pelo menos tenho TDAH para explicar, aquela guria não, né? A questão é a seguinte: como você entra e como funciona? Um representante da federação da Eulen, a EP, ou da Fitbank, que são as principais empresas conhecidas envolvidas no meio do funcionamento do DPix, você como usuário vai procurar um P2P, que você vai saber que nós somos P2P que representamos, por exemplo, a questão do DPix e a Eulen, que a gente vai estar lá, por exemplo, citado no site da Eulen.app. Vou até mostrar para vocês aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, aqui no site da Eulen.app, que é a por trás do DPix, né? Vocês vão poder encontrar aqui, por exemplo, a parte da aba aqui onde você vai poder encontrar as pessoas que trabalham com DPix, né? Então, se você vir aqui em Partners, vocês vão poder ver aqui na questão dos P2P e vão poder ver todo o pessoal que é envolvido aqui, né? Entre eles aqui você pode ver que o Alan Schramm ali, que é um dos principais companheiros sócios do Renato Amoedo. Tem aqui o Dig P2P, tem Invest, Jack do P2P, Sobrinho P2P, Ghost P2P, o Educabit, o Rogeda, tem o Fábio Silva, o Cypher P2P, tem o Henrique, tem o Manticora, tem o Miguel, tem a guria Maria Satz, tem eu aqui, Yannick Ligaia, tem a Micaela Molina, tem o Bernardo Braga, que eu já ouvi podcast desse rapaz aqui, é um rapaz bem legal. E tem aqui agora o Ripples, né? Então vocês podem ver aqui que o pessoal tá exposto aqui, né? E aqui mostra que principalmente cada um negocia aqui, né? Bitcoin, DPix, alguns vão poder ensinar você ou negociar com você via o SDT também. Então vocês podem entrar aqui no site da Eulen.app, que eu vou deixar aqui na descrição como referência para vocês, né? Então você, como usuário que quer se livrar da moeda fiat nojenta e proteger a tua privacidade e teu capital, vai chegar até um P2P aqui, como eu, ou como o Alan Schramm, ou como qualquer outro ali. A diferença minha como P2P para os outros é que eu trabalho durante a noite, então basicamente eu sou um dos únicos que está ali durante a madrugada e a noite fazendo isso. Ou seja, alguém tem que dar liquidez de madrugada e de noite, até porque a gente tem inscrito internacional aqui no canal. Tem gente da Rússia, tem gente dos Estados Unidos, eu sei que tem gente daqui de outros lugares, até porque eu já conversei com alguns de vocês. E alguém tem que dar essa liquidez. Porque assim como teve um crash do Japão há mais ou menos no mês passado, e teve uma queda de Bitcoin, por exemplo, às 3h15 da manhã, onde entrou na promoção e bateu o fundo do Bitcoin esse ano, que foi 49 mil de dólares. A única pessoa que estava ali vendendo Bitcoin em P2P, né, no caso, dando para você o acesso a Bitcoin através da estrutura do DPix, era eu. Então é importante. Eu sou o cara que menos está ganhando aqui no meio disso aqui, porque eu sou o cara que está trabalhando no horário que tem menos gente. Mas alguém tem que dar liquidez para vocês de madrugada. Então o usuário vai vir procurar eu ou vai vir procurar o P2P. Então o usuário, ele fala que quer fazer uma transferência em Pix.
ele vai pagar pra gente. No caso, a gente é o intermediário que faz você chegar até a estrutura da Eolyn, né? Então, você pagou em reais. Vamos supor que o usuário veio e pagou R$1.000. O dinheiro vem para processante de pagamento, que vai reter o saldo ali e confirmar que você fez a transação. Essa empresa aqui, ela informa, como vocês podem ver no fluxograma aqui, ela vai informar que você fez um pagamento para ela, para uma segunda instituição que não está aqui no Brasil, está fora, vamos dizer assim, ou está descentralizada. Acho que a melhor forma de se falar é descentralizada. Então essa instituição, ela vai ver o saldo que você tem aqui em BR, na instituição que processou o pagamento, e lá ela vai fazer uma operação de hedge, ou seja, uma operação de lastreamento. E o que acontece? Joãozinho fez Pix aqui para a Eolyn, ou para a estrutura da Eolyn. Ela processa o pagamento e retém um saldo. A Eolyn informa a instituição B, que vai fazer a operação de hedge e vai criar o mesmo tanto de Pix de acordo com o seu saldo em reais aqui. Então, a instituição B cria o ativo sintético, ou seja, o real sintético chamado DPix, e vai enviar a carteira de destino do usuário. Entenderam? Ou seja, você pagou R$1.000 em Pix aqui para a instituição A, ela informa a instituição B que vai criar um ativo para você e enviar para você na sua carteira endereço de Pix que você peça. Ou seja, você chega e fala para o P2P, olha, eu quero adquirir tal coisa. Aí você vai falar, eu tenho endereço na Liquid tal, então mande para mim de Pix aqui. Então quando você efetuar o pagamento, a gente simplesmente vai entregar, a gente faz o processo de intermediário com você. Ou seja, entendam que os P2Ps aqui nesse sistema, nós funcionamos como se fôssemos apenas correspondentes bancários. É o mesmo tipo de função. Igual aquele correspondente bancário que vai oferecer para você, olha, vem aqui com a gente, a instituição aqui, ó, faça o saque do seu FGTS pelo saque aniversário e tal. Esse pessoal é correspondente bancário do banco. Então, a mesma função que a gente faz aqui para o sistema de pagamento, de processamento e pagamento da Eolyn, é a função de correspondente bancário. Então, isso é uma função freelance, isso é uma função descentralizada também, P2P. Então, você pagou para a Eolyn informou o pagamento para a instituição B, ela vai lá e pô, 1 para 1. Tenho um saldo de R$1.000 aqui na Eolyn, tenho 1.000 DPix enviado para minha carteira. Isso aqui ficou fácil de entendimento, eu acredito que vocês já decoraram esse fluxo aqui. Agora aqui que entra a parte interessante da questão de por que torna interessante o DPix. Quando você envia e paga teu Pix para a estrutura da Eolyn, ela está aqui estruturada no Brasil, tem um CNPJ aqui, então tem processadoras de pagamento, bancos, etc. ali, que vão processar o pagamento. Ou seja, vai gerar para a Eolyn um low KYC. O que seria um low KYC? É capturado como sempre será capturado no sistema todinho bancário do Pix do Brasil. Se você está usando uma conta bancária, aquela conta tem o CPF e tem o teu nome. Você não concorda? Então, qualquer transferência que você está fazendo dentro do sistema BR está capturando quem é a conta. Então, o que a Eolyn vai registrar lá é que o nome do CPF de quem mandou dinheiro para lá. Então, imagina o seguinte, Joãozinho mandou R$1.000 e a Eolyn processou o pagamento. O que consta para o sistema, o que o Estado brasileiro vai enxergar? O Estado brasileiro vai enxergar o seguinte, se for atrás da Eolyn encher o saco, vai falar, me passa os dados do que você está fazendo. Vai falar, opa, peraí, o Joãozinho fez o quê? O Joãozinho mandou R$1.000 para cá. E o que aconteceu com esses R$1.000, ou estrutura de pagamento? O Joãozinho deixou R$1.000 aqui comigo. E aí eu informei isso daí para a instituição fora daqui, para criar um ativo sintético de acordo com o saldo que ele tem aqui no Brasil. Ou seja, não tem evasão de divisa, não tem câmbio, não tem saída de dinheiro do país. Isso daqui já é um fato que torna legal essa operação. Então, ela simplesmente vai fazer um low KYC, registra seu pagamento e dados de informação que você possui a operação, que é o que? Joãozinho mandou R$1.000, Joãozinho recebeu lá, pela situação B lá fora, a mesma quantidade em token de Pix, que é equivalente ao lastro em real. Ou seja, a Eolyn não sabe o teu saldo
o que você, ó, ela só sabe que você mandou dinheiro pra cá e só sabe que isso se tornou em The Pix lá fora em token. Só isso que ela sabe. Ela sabe Joãozinho mandou 1000, provavelmente Joãozinho tem 1000 em The Pix. A Eolyn não vai saber que você fez com o The Pix aqui fora depois. Ela não vai enxergar o que você fez. Se você trocou o The Pix por Bitcoin, se você trocou o The Pix por dólar, se você fez trade pra caralho lá durante 2 anos lá dentro. Não vai saber nada. Não vai saber que você trocou o Pix e sacou para Bitcoin e transformou em Bitcoin na rede principal e pagou alguma coisa. Se você transacionou, comprou um carro, uma TV, não tem como saber que você fez nada, nada. A única coisa que vai ficar registrada aqui pro Estado brasileiro é que Joãozinho mandou R$1.000 para processante de pagamento. E a processante de pagamento sabe que quando ela processa esses R$1.000, gera 1000 The Pix lá pro Joãozinho, na instituição B de fora, que enviou para ele na carteira dele, que ninguém sabe quem é a carteira dele. Ou seja, não dá para saber qual é a carteira do Joãozinho. O Joãozinho criou uma carteira com 12 palavras em autocustódia e recebeu esses The Pix lá em autocustódia para ele. O máximo que a Eolyn pode saber é que o que o Joãozinho mandou de R$1.000 foi para um endereço, só um endereço lá que pertence, provavelmente deve pertencer ainda ou não ao Joãozinho. Porém, são gerados milhares e milhares de endereços toda vez que o Joãozinho quiser movimentar o The Pix. Ou seja, a blockchain da rede Liquid, como eu disse para vocês, não dá para enxergar quanto você tem de saldo e nem nada. Ela só enxerga que existe X transações lá na rede, mas não te mostra o valor, não mostra de quem é. Então a Eolyn não tem como saber de porra nenhuma depois que cai o pagamento aqui, além de que o endereço tal recebeu tantos The Pix igual o saldo que tem ali. Ou seja, instituição B, ao receber a informação de pagamento da instituição A, vai entrar o saldo na rede Liquid Bitcoin, ele vai mintar o The Pix para você, ou seja, vai criar o The Pix em paridade ao real sintético, ou seja, real em The Pix. O usuário ele vai receber tokens em paridade em real, ou seja, não existe câmbio, e ele vai, através do The Pix, poder fazer o que ele quiser da vida dele, ou seja, ganha acesso à rede Liquid e os trades que podem efetuar com outros tokens dentro da rede Liquid, ou simplesmente trocar esse The Pix por Bitcoin, e aí é responsabilidade totalmente do usuário. A responsabilidade da empresa aqui no Brasil e do P2P é só que você chegou até aqui e transformou o Joãozinho os R$1.000 dele em 1000 The Pix lá fora. A partir desse momento aqui é toda a responsabilidade tua. Ou seja, se o governo tentar infernizar as empresas de pagamento que fornecem um serviço de processamento de pagamento aqui para a empresa da Eolyn, por exemplo, eles só vão saber que existe um saldo em reais. Ou seja, não existe como eles encher o teu saco cobrando imposto sobre ganho de capital, porque eles só sabem que você tem reais lá. E se provavelmente você vai falar para eles na declaração, se você deve declarar, que seria ótimo você declarar, eu vou explicar o porquê, que você tem reais lá, só que não está na posse de confiscabilidade deles. A única vulnerabilidade de confiscabilidade aqui é se a estrutura ditatorial tentar atacar a empresa BR aqui que tem os saldos. Porém, o sistema da Eolyn, ele está tentando fazer um sistema de nós de bancos que fazem processamento de pagamentos, ou seja, não será uma instituição, ele não quer que seja uma instituição centralizada processando, ele quer que sejam vários nós bancários pequenos que podem se associar a Eolyn se quiser e estarem processando as transações de valor limitado, ou seja, também tem um sistema aqui para evitar lavagem de dinheiro, pessoas tentando fazer pirâmide e golpes. Eu vou estar mostrando para vocês nos slides posteriores. Então, a partir do momento que o Joãozinho enviou lá o dinheiro para processamento de pagamento e a segunda instituição mandou o The Pix para autocustódia num dos endereços da carteira do Joãozinho, ele ganhou a possibilidade de estar fazendo trocas desse The Pix por qualquer outras coisas que ele quiser. Então existem várias criptomoedas, existe shitcoin, moedas lixo lá dentro da rede Liquid, tem também, entendeu? Mas tem a que o pessoal mais geralmente gosta de brincar lá dentro. Então o que? Você vai ter que... O The Pix ele pode ser trocado primeiramente só por Liquid Bitcoin ou LBTC. A partir do LBTC, aí com o LBTC, que é o representante em saldo de Bitcoin, que você vai trocar, você troca por Bitcoin ou você troca por qualquer outra coisa lá dentro.
da estrutura vamos dizer assim, de corretora descentralizada ou market makers, que chamaríamos assim, que são outros P2P que estão lá dentro da rede oferecendo liquidez para você poder trocar os ativos, né? Então você pode trocar o seu DPix por Bitcoin Liquid, que é o Bitcoin oficial da rede Liquid. Você pode trocar por Bitcoin comum e sacar fora, ou você pode trocar por dólar USDT dentro da própria rede, ou seja, você tira o teu saldo em reais e pode tentar proteger um saldo em dólar lá, ou seja, troca um cubo de gelo que derrete muito rápido por um cubo de gelo que derrete mais devagar. Então essas daqui são as principais mais procuradas utilidades ali que você faz com o DPix dentro da rede Liquid, entendeu? Eu vou estar mostrando para vocês aqui então mais um fluxograma de como que você faz, por exemplo, para sacar o Bitcoin Liquid para Bitcoin normal e tirar para fora numa outra carteira Cold Wallet, caso você queira, né, que tem essa possibilidade, ou outras coisas além das taxas, né? Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, um fluxograma para quem quer transformar o DPix e sair com ele para Bitcoin e sacar para autocustódia, ou quem quer mandar Bitcoin para a rede Liquid e conseguir sacar de volta o dinheiro em reais, caso queira, numa chave Pix de uma conta que tenha posse. Então, como funciona aqui a questão do DPix para um saque em Bitcoin para autocustódio? O DPix, você troca ele ou compra o LBTC lá, ou seja, o LBTC é um Bitcoin em paridade com o Bitcoin da rede principal, ou seja, a mesma forma que existe a cotação do Bitcoin normal, é a cotação do LBTC. Então você vai comprar o Bitcoin lá pela cotação que está. Então você trocou o DPix pela cotação de mercado por LBTC e quer sacar esse LBTC em Bitcoin real para sua carteira de custódia. Essa transação de saque de Bitcoin da rede Liquid chama Peg Out. Ou seja, você está convertendo um Bitcoin colateralizado para um Bitcoin real. Ou seja, LBTC para Bitcoin. E isso dentro da rede Liquid tem uma taxinha da rede lá, que é o que eu falei, a maior parte da rede do pessoal que tem nó Liquid, eles ganham mais nas taxas de transação. Ou seja, então a taxinha que tem é de 0,01% na conversão, ou seja, não é uma facada no teu rim. E a mesma coisa é caso você queira, por exemplo, depois por algum motivo voltar esse Bitcoin para LBTC, ou seja, a mesma taxa de conversão, que é inicial de 0,1% no PEG-IN, ou seja, se PEG-OUT é para sair, PEG-IN é para entrar. Você transforma o equivalente de Bitcoin real em Bitcoin LBTC, aí você converte o seu Bitcoin para DPix, novamente, na cotação de mercado do lado de dentro. Aí, então, você pode chegar no P2P, ou qualquer P2P representante lá que faz a intermediação vamos dizer assim, de correspondente bancário, informar, olha só, eu tenho tantos DPix, eu queria fazer um saque desses DPix aqui na chave da Bitcoin, na minha chave Pix, né, dessa minha conta aqui, da minha titularidade, a chave é essa aqui. Então é comunicado para a estrutura da processadora de pagamento. Para quem lembra, o teu saldo ficou lá na processante de pagamento aqui no Brasil. Eles vão processar o teu saldo, conferir certinho, batendo com o valor que você pediu, eles vão efetuar o saque para sua chave Pix. Lembrando que eu citei anteriormente que a equipe, por exemplo, que trabalha com o Eduardo Jataí e os outros colaboradores, eles têm uma equipe enxuta. Então, como eu disse que está em final de fase beta, a parte do saque em Bitcoin, ela não está sendo ainda automatizada e instantânea, porque está sendo programado isso já desde ali do final do ano passado para o início desse ano, e está sendo cada vez mais se tornado um sistema mais eficiente. Porém, um saque em chave Pix, segundo o que eu tenho de informação da equipe, é que pode ser que dure em torno de até 6 horas. Ou seja, para quem está acostumado, por exemplo, e fazia, sabe o depósito bancário que você faz com envelopinho no banco, ou o antigo DOC, que era a transferência que você fazia entre bancos quando não tinha o Pix ainda, às vezes demorava 2, 3 horas a 6 horas. Então, se você fazer o pedido na parte da manhã, na parte da tarde, você consegue receber com certeza no mesmo dia ainda esse saque, entendeu? Porque vai depender da disponibilidade do horário da equipe. Então, a média de tempo de saque seria esse aqui, ou seja, você consegue entrar com o Pix aqui dentro para obter acesso à rede Bitcoin e consegue o acesso de retorno para sacar. Ou seja, tudo isso daqui
é um processo que é legal, entendeu? Não existe infringência regulamentar, que não infringe na normativa de esconder sal, etc. Como disse para vocês, existe o low KYC lá na entrada. Eu vou explicar o porquê para vocês, porque que é interessante obter por essa forma aqui, entendeu? Como eu falei, garantir. Eu acho que o mais importante, já que a gente já está num cenário lixo ditatorial judiciário, é você poder proteger seu dinheiro e também ter pelo menos o mínimo de sono em paz, né? Então, existe o fluxo tanto para Pix, para DPix, como para toda aquela cadeia para retornar para DPix e retornar Pix de volta. Qual é a limitação? A limitação legal para que não exista lavagem de dinheiro, para que pessoas mal intencionadas não vejam querer fazer atos ilícitos para foder com o instrumento da Eulen, é uma limitação de R$5.000 por CPF por dia. Então é um limite para evitar lavagem de dinheiro e problemas com o Banco Central. Por quê? Porque se a empresa se mantém nesse nível de hierarquia financeira aqui de movimentação, ela se mantém no limite regulatório do low KYC, ou seja, se limita só a guardar o registro de que fulano mandou Pix para a instituição A e isso se tornou um saldo de Pix lá fora. Acaba aí a captura de dados, entendeu? Não tem mais. Agora, se a pessoa quiser transacionar mais de R$5.000, aí a empresa poderia até fazer, mas vai exigir um full KYC, nome, origem de dinheiro, documento, blá 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 e blá blá blá. Então valores acima disso somente com full KYC e comprovações de origem sob direito de consulta com o direito de escolha. Se a gente não vai ser qualquer pessoa que eles vão aceitar passar um valor alto aqui, então vai ser feito sempre uma conferência tal, porque os scammers, os golpistas e piramideiros sempre vão tentar utilizar meios de ferramentas de pessoas que querem se defender do Estado para fazer coisa ilícita. Então vai existir ali uma análise do P2P primeiro e depois é repassada para a instituição de processante de pagamento da Eulen. Agora, por que caralhos, diante de todo esse cenário aqui, eu resolvi estudar o DPix e considerei isso como um meio viável? Primeiro que quem falou do DPix aqui, foi citado bastante DPix aqui, foi a turma do Alan Schran lá e do Renato, né? Que pra quem esteve nas palestras do Renato, ele já comentou sobre isso daqui. Então, quais são as motivações para você querer entrar pela rede dessa forma aqui? Ah, eu poderia comprar de um P2P qualquer aí? Poderia, cara, você poderia, só que daí qual que é os riscos que você tá correndo? Você tá correndo um risco de se envolver com gente que tá te vendendo Bitcoin, de CoinJoin, que às vezes você não vai querer, que é o que? Bitcoins que podem ter vindo de origem ilícita, foram misturados com outros Bitcoins, aí o cara te passa um Bitcoin, aí se o governo estiver rastreando um Bitcoin lá da Binance, que o cara usou para pagar um assassinato lá, e vem misturado num P2P cagado e cai pra ti, pode ser que isso um dia venha sujar pra você, entendeu? Isso pode atrapalhar a vida do cara. Então, quando você compra com um P2P, que vai te dar acesso a um real sintético e poder trocar por um Bitcoin que está associado a uma blockchain de segunda camada e tem uma federação cuidando para que todo Bitcoin que esteja lá dentro seja um Bitcoin idôneo, você já ganha acesso a uma rede idônea sem esse tipo de preocupação. Qual é a segunda questão que eu acho mais interessante? Você tem a possibilidade de declarar no imposto de renda o token atrelado ao real do Pix, porque não existe imposto de ganho de capital em algo que é em lastro na própria moeda corrente. Ou seja, como é que o governo vai te cobrar? Imagina que você tem um saldo de R$500 parado na tua conta, que esses R$500 daqui 10 anos vão continuar sendo R$500. Ele não vai virar mais R$500 ou menos R$500, porque se não tem ganho de juros lá onde vai estar custodiado o teu fiat, não tem ganho de capital. Ou seja, não existe imposto sobre moeda corrente, você não tem juros. Perfeito. Então o que acontece? Como a Eulen, ela só vai poder, se o governo vier um dia apertar ela, espremer ela com aquelas pastas de dente no finalzinho do tubo, vai falar, ó, o Joãozinho aqui, pera aí, calma, os dados do Joãozinho tá aqui, ó, Joãozinho mandou pra mim R$1.000 e existe 1000 DPix lá fora do teu alcance jurídico, que tá lá numa carteira de custódia com o Joãozinho. O Joãozinho temos apenas o conhecimento que o Joãozinho tem 1000 DPix. Se Joãozinho
pegou o DPix e comprou Bitcoin, se o Joãozinho comprou SDT, se o Joãozinho sacou aquela porra para autocustódio, se o Joãozinho fez o caralho a 4 com aquele DPix, a gente aqui, o P2P e nós aqui da estrutura de pagamento, não temos a mínima ideia do que aconteceu. Ou seja, o dinheiro do Joãozinho em colateral tá aqui na instituição e é isso. O Estado vai falar assim, porra, tá, peraí, esse dinheiro tá no Brasil, tá numa instituição legalizada por processador de pagamento e não foi convertido em câmbio, ou seja, eles estão trabalhando com o sistema de colateral. Agora, porra, como é que eu vou saber que o Joãozinho fez para cobrar imposto? Simplesmente não tem como. Aí se o Estado ficar putaço da cara, o que ele vai poder fazer no máximo é tentar pegar a instituiçãozinha ali, micro de pagamento da interconectada a ele, e tentar lá, literalmente, somente fuder a vida dos banquinhos e tomar o saque de saldo que tem lá. Porém, se a tua intenção era já manter, e essa que é a maior intenção da maioria das pessoas que vêm tentar acessar a rede Bitcoin protegida do capital, é entrar na rede Bitcoin e se manter lá, cara, entendeu? Porque a partir do momento que você ganhou acesso pra lá legalmente, cara, aí você vê o que você faz, você vai poder fazer o que você quiser com o seu saldo, entendeu? Então, qual é a vantagem? Você pode declarar o token DPix na declaração de imposto de renda. Por exemplo, Joãozinho comprou R$1.000 e se tornou 1.000 DPix. Vou lá na declaração de imposto de renda. Vou lá em bens e direitos. Declaro lá, eu, Joãozinho da Silveira, tenho 1.000 tokens DPix, que são stablecoins lastreadas em real. Acabou. Coloca lá o valor investido, a quantidade de token, que por R$100 vai ser a mesma quantidade. 1.000 tokens igual a R$1.000. Simples assim. Então o preço médio do seu token vai ser sempre R$1 e nunca vai mudar de R$1 o preço médio. Vocês entenderam? Não existe ganho de capital e provavelmente não existe quando você converter de DPix para querer sacar um dia se você quiser, você ainda vai sacar um pouquinho menos, porque lógico, se você está usando o serviço da processamento de pagamento, tem uma taxinha cobrada ali do teu Pix para DPix e de DPix para Pix, para retornar para o sistema Fiat. E geralmente essa taxinha aí é cobrada uma taxinha que o P2P vai cobrar de você. Por exemplo, se você quiser vir comprar DPix comigo para poder fazer o que tu quiser dentro da rede Liquid, eu vou cobrar uma taxa de porcentagem, um P2P vai cobrar outra. Tem P2P que cobra 5%, tem P2P que cobra 4%, tem P2P que cobra 3%. Ou seja, você envia R$100, você recebe 97 DPix. Enviei R$100, eu recebi 96 DPix. Isso vai acontecer, porque ninguém faz nada de graça por causa dos seus belos olhos. Ou seja, empreendedores e pessoas criam soluções para demandas do mercado. Se falta de privacidade e totalitarismo cria uma demanda por privacidade e libertação, pessoas vão criar serviços para que isso aconteça. Só que as pessoas querem melhorar a sua condição de vida, serem úteis e serem recompensadas por isso, porque nem relógio trabalha de graça. Então, por exemplo, eu que como o Nkirigai, que nunca monetizei meu canal, que nunca precisei dizer nada para enganar as pessoas, nunca precisei vender camisa com cara de youtuber, entendeu? Nunca te vendi tranqueira. Resolvi fazer o quê? Cheguei aqui, tenho vocês aqui comigo, que estão aqui comigo sempre tentando entender a natureza humana, tentando se desenvolver financeiramente, se proteger, crescer na vida. Pensei o seguinte: olha, eu jamais vou enganar as pessoas e vou socar porcaria nas pessoas. Se um dia eu precisar monetizar o meu trabalho, vai ser com alguma coisa que seja útil às pessoas. É um dinheiro que não seja maldito e que eu possa dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Então, quando eu descobri essa ferramenta de uso que serve tanto como pessoalmente para mim, como pode ser uma ferramenta de libertação para você, então eu decidi, não, eu vou ter que falar disso daqui, porque isso aqui realmente é importante. E é importante que pessoas que ouçam esse vídeo, você que tem uma empresinha pequena, simples, nacional, e queira se tornar também uma processante de pagamento e aumentar a descentralização do DPix para fortalecer esse portão de entrada para esse token de transição, que é especificamente a função do white paper do DPix, é ser a função de um token de transição. Agora, se as pessoas querem fazer hold, ficar segurando o saldo de DPix lá na rede, também é uma escolha da pessoa, mas é o que geralmente o idealizador do DPix não diz que seria o ideal. Então, você consegue entrar na rede tendo um louca YC
Você pode declarar isso no IR, ou seja, você entra e tem The Pix. O dia que você quiser sacar os valores de qualquer coisa que você fez na Liquid, você vai poder ter um saldo de saída legal. Vamos dizer um cara safado pro Estado, né? Imagine que o Joãozinho, em 2024, enviou grana para processão de pagamento e recebeu 997 The Pix lá após pagar a taxinha do P2P. O Joãozinho tá declarando de 2024 até 2035, cada declaração do ano dele tá lá sempre reportando. Eu tenho 1000 The Pix, no 2026 tenho ainda 1000 The Pix, em 2034 ele declara que ainda tem 1000 The Pix. Porém, o Joãozinho já fez trade para caralho, já vendeu Bitcoin, sacou, mexeu com dólar, fez o inferno todo financeiro que ele quis, lá brincou no DeFi, fez empréstimo na Aave, fez um monte de coisa. Porém, o Joãozinho, o dia que quiser sacar aquele saldo que ele declarou, ele pode legalmente sacar aquele saldo, porque aquele saldo foi legalmente gerado pelo token The Pix. Então, se o Joãozinho, vamos dizer que o Joãozinho seja bem safado e faça isso, né? Em 2035 o Joãozinho agora tem 45 mil reais dentro da Liquid. Porém, a Eulen não sabe se o Joãozinho fez isso. Eu não sei se o Joãozinho fez isso como P2P. Ninguém sabe o que o Joãozinho tá fazendo. A gente só sabe que o Joãozinho entrou com 1000. E se o Joãozinho sair com 1000, tá certo, tá legal. Foda-se, tá dentro do legal. Então, o Joãozinho tem essa janela de transição de um canal de liquidez de acordo com aquele The Pix que ele tem. Entendeu? Então, vocês entenderam que isso é, por um lado, uma vantagem? Não tem como ser cobrado imposto sobre você e você ainda tem um canal de liquidez de acordo com o saldo que você entrou lá. Entendeu? Então, por isso que é interessante a ferramenta. Principalmente que a gente aconselha, eu aconselho, a Eulen vai te aconselhar, declare o token The Pix se você fizer a transação. Entendeu? E agora, por exemplo, que está tendo essa total falta de privacidade bancária, então o que acontece? Todo o pagamento que você fizer, que a gente oferecer através dos processantes de pagamento da Eulen, a Eulen vai gerar um saldo de Pix para você. Mesmo que você não queira receber esse The Pix num endereço que você fale pra gente, vai existir esse canal de saldo de Pix lá na Eulen. Por exemplo, chega o Joãozinho pra mim e fala assim: ô Yanni, eu queria comprar Bitcoin, cara, com você aí no P2P. Eu vou falar, beleza, paga aqui, ó, nesse Pix aqui. O que vai acontecer? O CPF teu vai bater no Pix pago e vai gerar lá no teu CPF, no teu nome lá na Eulen, um saldo em The Pix daquele valor que você pagou pra ter, por exemplo, querer comprar Bitcoin comigo. Se um dia você quiser pedir pra Eulen, através da gente, gerar um relatório de tanto de saldo de The Pix que tem lá, pra tu poder declarar, você pode. Porque você vai declarar que você fez um pagamento. Porque o que existe de registro lá é o que? Joãozinho pagou, existe The Pix mintado na mesma quantidade lá na rede. Entendeu? Então isso é uma vantagem para dormir em paz. O Estado pode encher o saco. A única coisa que ele vai saber é o seguinte: caralho, os caras estão mintando real sintético. Eles vão ficar puto com isso. Da mesma forma que já existe o BRZ há um tempão, só que eles não podem fazer porra nenhuma quanto a isso. O que eles podem fazer é impedir você de entrar sem KYC, ou seja, para você obter o outro sintético de real, que é o BRZ, você vai ter que fazer um KYC numa corretora, ou vai ter que entrar de alguma forma uma corretora descentralizada, tendo muito mais trabalho, fazendo uma cacetada de conversão de moeda até chegar no BRZ, para ter o BRZ. Nessa daí tu já é que nem um sabonete, né? O capital, quanto mais transação você faz e vai pagando taxa, é que nem um sabonete debaixo da torneira. Você vai mexendo, o capital vai sumindo, vai derretendo, porque taxa, aí quando tu chega lá já foi uma cacetada, né? Aqui não. Aqui você entra no The Pix, tem uma taxinha para entrar, tem uma taxinha para converter, que é se você quiser converter Bitcoin, que é ridícula, 0.01. Você só vai tomar um spread quando você quiser comprar Bitcoin com o The Pix ou o dólar do SDT, se você for fazer isso, né? Então aí vai do seu gerenciamento, do seu estudo. Então eu tô apresentando aqui uma coisa que eu tô achando interessante para estar libertando a privacidade do cara, a nossa privacidade, e alcançar a reserva, a tua poupança de capital em moeda não confiscável e forte, que é o Bitcoin no caso. Entendeu? Então é isso que é interessante.
Então, a legalidade de ter de volta sua privacidade em saldo e operações. Outra coisa, te entrega o DPix o direito de escolha em obter Bitcoin, USDT dólar ou outros tokens da Liquid e possibilidade de acesso ao sistema de finanças descentralizadas, ou DeFi. Ou seja, sacando o Bitcoin para fora da rede Liquid, você vai poder pagar esse Bitcoin para qualquer corretora descentralizada, fazer swap, comprar shitcoin, até para você que gosta de fazer todas essas cagadas que a gente não aconselha, você vai ter essa possibilidade. O mais importante, pelo caso de declaração de R do DPix, você vai ter sempre aquele canal de retorno em saldo Fiat, voltando do mundo DeFi, dentro da lei e justificativa de saldo. Ou seja, tudo isso você vai poder fazer num canal de autocustódia, que é as carteiras da Liquid, que você recebe o Bitcoin e está pareado na rede Bitcoin, na blockchain de segunda camada. Tudo autocustódia, 12 palavrinhas, é teu, ninguém toma. Decorou as palavrinhas, guardou bem guardadinho, cara, ninguém, já era, cara. Se tu perdeu, se ninguém sabe onde tá tuas palavras, ninguém vai te tomar. A questão da privacidade, você toma um low KYC em DPix na transação da processante e jamais vai ter um KYC do que você fizer depois. Ou seja, só exige o registro que você tem DPix porque você tem um saldo igual de dinheiro reais lá e DPix longe das garras do Estado. Não existe como ninguém saber o que você fez com o DPix, jamais. Ou seja, só tem uma, aqui tem assim, está sendo trabalhado aqui dentro de toda a área cinza de não regulamentação, ao mesmo tempo que está dentro das normas, entendeu? Então, enquanto essa ferramenta existir e o Estado não atacar, vai estar sendo vantagem estar operando dessa forma. E um disclaimer básico, né, que eu vou dizer para os senhores aqui: nada disso desobriga os senhores a declarar a Receita Federal. Prestem bem atenção na entonação da minha voz, toda a minha sinceridade e o meu amor estatal pelo governo. Se você, amigo, comprar o DPix e trocar por Bitcoin e trocar por dólar ou fazer o que você quiser, amiguinho e amiguinha, faça a generosidade de estar dentro da lei, porque nós vivemos no governo do amor e o amor é caro. Então declare os seus bitcoins, declare os seus dólares, declare tudo, para que os pobres coitados juízes de terceira instância, deputados, senadores, que estão lá brincando no Teatro das Tesouras, coitado deles, ganham tão mal, precisam dos impostos que você deve a eles para manter as suas vidas como parasitas. Bom, senhores, eu espero que todos esses slides eles tenham tornado interessante vocês entenderem o funcionamento dessa ferramenta. Quem ficou interessado pode entrar em contato comigo ou com qualquer outro, né, P2P, lá no site da Eulen.app, que vai estar na descrição do vídeo, ou diretamente comigo. Vocês estão cansados de saber que no comentário fixado na descrição do vídeo aqui eu deixo um link chamado Central de Mídias. Nesse link é o meu mini site. Lá tem diversas coisas dentro das minhas redes sociais, como também um botãozinho lá do P2P, que você pode ir conversar comigo para fazer negociação de DPix ou Bitcoin, ou, por exemplo, entender negociação de USDT. Tudo isso lá no botãozinho do P2P, aí você é encaminhado para uma redirecionamento do segundo mini site, que daí vai ter todos os dados sobre P2P, como funciona a taxa, o que é a rede DPix, tem lá link para você ver quem é o Eduardo Jataí, o que é a rede Liquid, tudo lá, tudinho mastigadinho para você não precisar procurar muito. Então eu tô dando acesso para quem quer tentar se proteger, ter de volta a privacidade e tá de saco cheio de toda essa porra do que tá acontecendo aqui. Pra quem já não tá dormindo mais, a gente já sabe que a gente tá num estado socialista, praticamente quase comuno cubano. Então, vamos utilizar das ferramentas que temos para nos proteger. Se você não é o cara cheio da grana que pode pegar um veleiro e sumir por aí, catar um helicóptero, pegar um avião e desaparecer, não tem uma segunda cidadania, não tem um passaporte, não tem meios de sair correndo pela fronteira, ou simplesmente não tem mais saúde para fazer que nem o Rafael Garcia, pegar a bicicletinha e sair pedalando pro Panamá e tentar ir pros Estados Unidos, tire o país do teu dinheiro, mas agora
já que o governo está vigiando você, procurando qualquer indício para poder te incriminar e foder com a tua vida, faça de forma legal meios de proteger a tua privacidade. E acredito que eu deixei claro aqui, por exemplo, um meio satisfatório, né? Que eu faço questão de estar trabalhando junto, porque isso é a questão da teoria dos jogos. Todo mundo se beneficia se colaborar entre si e manter isso funcionando e fazer que isso dê certo. E enquanto existir a ferramenta e funcionar, aproveite a ferramenta e os mecanismos, porque a gente sabe que a corda no pescoço, o cinto vai ser apertado cada vez mais. E o Estado não vai aceitar a fuga de capital, já que ele sabe que o grande risco do definhamento da sua existência é a descapitalização do Estado. O Renato cansa de falar isso, e é a única resistência não violenta possível, e que pessoas que não concordam com o Estado comunista global, o nacional, todas essas políticas absurdas, simplesmente proteja o teu patrimônio, o seu trabalho da forma que você conhece. Aqui eu trouxe hoje para vocês uma das formas. E a tendência é piorar cada vez mais. Então aprendam sobre proteção de dados, como proteger sua identidade na internet. Entendeu? Existem números de telefones que são chamados de eSIM. São números telefônicos digitais. Você pode obter, por exemplo, números internacionais por eSIM, mesmo morando no Brasil. Tá? Isso não é ilegal. Então, só que entendam a questão da proteção da privacidade. Entendeu? Se você não tem condição de se evadir daqui, pelo menos evada o suor do seu rosto das garras desses malditos parasitas. Então, senhores, hoje foi mais uma vez aqui eu e Yannick Kirigaya. Tudo que eu falei, tudo que eu citei é o white paper do The Pix, as questões das matérias falando do fim do sigilo bancário, etc, etc, etc. Tudo vai ter fonte aqui na descrição, senhores, para não ter o famoso bundismo cultural do Dataku, para o pessoal poder falar abobrinha, né? Então, finalizo aqui mais uma vez hoje com vocês. Aqui fui eu, Yannick Kirigaya, e desejo para os senhores uma ótima vida. Comentário dos vídeos não representa compactuação ou opinião do produtor. Os comentários de mercado não são recomendações de investimento. Acesse Central de Conteúdos, link na descrição.